Estamos aqui no Avante EAD. Então vamos começar a aula de hoje, tá? Com a doutora Priscila. Estamos aqui também com o doutor Toniolo e o doutor José. Então vamos começar com a Priscila, por favor. Obrigada, Mariana. Eu vou começar falando sobre transição de cuidados, que na verdade é o ponto de partida para um cuidado, para uma assistência extra-hospitalar do idoso de qualidade. Então, só contextualizar um pouco o idoso dentro do ambiente hospitalar, a gente tem aí dados da literatura americana de 2008 que 40% das hospitalizações entre os adultos nos Estados Unidos são de idosos, né? Mesmo que esses idosos correspondam a apenas 13% da população americana naquele período. Então, eles realmente internam bastante, e são indivíduos que têm um maior tempo de permanência no hospital. Isso tudo gera um grande impacto em termos de recursos financeiros e recursos sociais também, porque eles ocupam leitos, ocupam recursos aí de assistência à saúde que são bastante preciosos. Entre as principais causas de hospitalizações, dados americanos, a gente tem também como doenças cardiovasculares e doenças infecciosas, que se assemelha bastante ao padrão aí da população brasileira também. Então, as condições que justificam, na verdade, a hospitalização do indivíduo idoso, ela é aquela condição aguda em que a gravidade dessa situação necessita de intervenções diagnósticas, terapêuticas e de monitorização de maneira mais rigorosa. Agora, a gente sabe que, na verdade, os idosos acabam ficando hospitalizados por muito mais tempo do que o que seria necessário por uma falta, na verdade, de um lugar adequado de recebê-los, né? Ou a impressão de que não tem um local adequado para recebê-los, porque, na verdade, esses idosos, eles internam de um jeito e acabam, na maioria das vezes, após uma hospitalização, saindo com um perfil, necessidades e demandas totalmente diferentes. Então, só para a gente entender um pouquinho, né, contextualizar o idoso, a gente tem um indivíduo aí com múltiplas comorbidades, tá? E com uma menor reserva fisiológica, que na verdade está numa situação de vulnerabilidade. Só que quando ele está na casa dele, né, antes aí de uma hospitalização, tudo isso está num relativo equilíbrio. Aí quando vem um insulto agudo, um estresse físico, metabólico, aí gerado, por exemplo, por uma doença cardiovascular, uma infecção, que culmina muitas vezes com uma hospitalização, esse equilíbrio aí bastante delicado, ele é rompido, ele é quebrado. E com isso a gente tem a falência, né, de órgãos e sistemas que não necessariamente são os órgãos e sistemas relacionados ao motivo da internação e um declínio funcional, tá? Então, a gente tem o indivíduo idoso como aquele que está entre o limite, que está ali no limite entre a independência e a dependência funcional e que, na verdade, qualquer pequeno declínio nessa funcionalidade vai levá-lo realmente a evoluir para uma dependência. Então, eu acho que pensar num copo que está ali cheio até o gargalo, no limite, e que recebe mais uma gotinha de líquido e faz com que esse copo transborde, causa aí um transtorno, um acidente, é mais ou menos isso aí que acontece geralmente quando o idoso sofre um insulto agudo que acaba levando aí à hospitalização. Então, o momento, na verdade, da hospitalização, ele é um momento bastante disruptivo na vida do idoso. Então, por isso que é necessário, é importante que a gente faça uma transição bastante criteriosa e cuidadosa aí, desse ambiente hospitalar para o ambiente extra-hospitalar. E aí, um conceito, né, uma definição, na verdade, de transição de cuidados de 2003, que foi publicado no Jornal da Sociedade Americana de Geriatria, é que a transição de cuidados é um conjunto de ações realizadas com o objetivo de garantir a transferência do paciente para um outro ambiente de maneira coordenada e garantindo a continuidade dos cuidados. Então, essa transição de cuidados, ela deve ser baseada num amplo plano de cuidados, né, que deve ser feito aí com base em informações detalhadas, né, e amplas sobre o estado de saúde do paciente, do nosso idoso, os objetivos, na verdade, para aquele paciente e preferências também que o paciente, que a família tem para ele.
deve contar com profissionais de saúde capacitados e integrados, né, nesse cuidado. E o grande objetivo, na verdade, da transição de cuidados é justamente reduzir as rehospitalizações, aquelas que são consideradas preveníveis, e, claro, melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. A gente tem aí alguns exemplos, né, nos Estados Unidos de projetos, de modelos em que você tenta melhorar o acesso à informação, a conceitos e guias mesmo de passo a passo de como promover uma transição de cuidado segura, tá? Então eu coloquei alguns exemplos aí abaixo, tá? De alguns desses projetos, só para a gente ter ideia do quanto isso é importante e do quanto isso está sendo difundido. Então, no momento que você tem um idoso que está hospitalizado e que você tem aí a decisão da alta hospitalar, a primeira pergunta é: qual o local mais adequado para receber esse paciente? Porque não necessariamente vai ser o ambiente de onde ele veio, porque, como a gente falou, a hospitalização traz uma série de mudanças, né, do ponto de vista clínico, funcional, e que você tem que rever se realmente o local de onde ele veio é o mais adequado e se ele não precisa de um outro local mais adequado. Então, as perguntas, né, as questões que a gente tem que levantar diante dessa situação é se aquela condição que o idoso se encontra é uma condição aguda ou crônica e se ele tem um potencial de reabilitação. Outros fatores que podem influenciar nessa decisão do local, né, mais adequado para a alta é o status cognitivo do paciente, a funcionalidade naquele momento, né, a infraestrutura que você tem em casa e também o suporte e disponibilidade que aquela família vai ter para cuidar dele. Acesso a medicações que ele pode necessitar naquele momento, acesso a suporte médico e também outras demandas aí de assistência à saúde. É importante tudo isso porque, na verdade, uma alta hospitalar para um ambiente que não atenda às necessidades daquele paciente, do idoso, isso tem como consequência uma readmissão hospitalar, que, sem falar nos custos, tem riscos para o paciente que podem ser aí com desfechos bastante desfavoráveis. Então, quando a gente está pensando em um local para alta, acho que a gente tem dois macroambientes, que é a casa e as instituições. E na sequência nós vamos ter outras aulas aí falando sobre esses macroambientes de maneira mais detalhada, mas eu vou só contextualizar aí um pouquinho para a gente pensar um pouco nessa decisão. Então, a gente sabe na verdade, dados americanos mostram que cerca de 3/4 dos pacientes hospitalizados tem condições de voltar para casa. Então, quer dizer, a gente tem 1/4 dos pacientes que não tem condições de voltar para casa e que as instituições, nas suas diversas modalidades, como eu coloquei aí, tem que ser aí levadas em consideração. E a gente tem esse outro dado também americano de que 40% dos pacientes com mais de 85 anos têm alta hospitalar para uma instituição. Então, no momento que o paciente está hospitalizado e ainda não recebeu a alta, mas você começa a fazer o planejamento dessa alta hospitalar, a ideia da equipe que vai fazer esse processo, essa transição de cuidados, é levantar o máximo de histórico médico pregresso e estado de saúde atual do paciente, identificar as principais demandas em relação a medicamentos que ele vai precisar, da assistência, né, de médico, enfermagem, nutricionista, toda a equipe aí que a gente vai ter que vai precisar atendê-lo, e de equipamentos, como por exemplo oxigenoterapia, ventilação não invasiva, esse tipo de coisa. E essas informações a gente pode adquirir através de revisão de prontuário, contato com a equipe médica e multiprofissional do hospital e contato com a família que deve participar também desse processo. Com todas essas informações em mãos, a gente começa aí um planejamento para a transição de cuidados do meu paciente idoso. A gente tem, aqui eu quis mostrar para vocês alguns modelos de avaliação de risco de readmissão hospitalar, tá? Existem vários modelos, eu levantei dois aqui que eu acho que são mais factíveis e que inclusive estão disponíveis em aplicativos, né, como o Medicalc, por exemplo, e que você pode ter ali à mão na hora que você está com o paciente hospitalizado. Ambos, né, esses dois modelos aí que eu apresentei, o LACE e o Hospital, eles levam em consideração, em geral, tempo de hospitalização, tipo de internação, se foi urgência ou eletiva, comorbidades,
e alguns outros dados mais específicos, mas o grande objetivo realmente é ter um score e classificar esse paciente como baixo, médio ou alto risco para uma rehospitalização. A gente tem ainda esse outro instrumento que é os 8Ps, né? Que na verdade esse não é um score, é só um modelo de avaliação listando aí os principais problemas que podem estar relacionados a uma hospitalização e a um risco de admissão hospitalar, com as respectivas intervenções aí para esses riscos. Então, na verdade, é uma forma de checklist. Então, falando um pouco naquele planejamento da transição de cuidados ainda com o paciente no hospital, com base naquelas informações que foram levantadas, a equipe que está fazendo transição de cuidados, ela deve então responder algumas dessas perguntas e pensar nessas questões que eu coloco aqui nesse slide. Então, qual é o melhor local então para após a alta hospitalar, definir qual é o melhor local, como que vão ser, qual é a demanda de visitas médicas e de enfermagem, tá? A demanda também do restante da equipe multiprofissional, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, odontologistas, entre outros profissionais. Se o ambiente que esse idoso, quais as adaptações e necessidades de ambiente que a gente vai precisar prover, equipamentos que a gente vai precisar providenciar, medicamentos, se algum medicamento aí, se a gente tem acesso a todos os medicamentos necessários. E, claro, sempre envolver a família e o paciente sempre que necessário para promover essa transição. E o contato também com a equipe profissional que está acompanhando o paciente no hospital é extremamente importante. Bom, chegou a hora da alta hospitalar, o paciente chega no local onde a equipe que está promovendo a transição de cuidados escolheu aí como um ambiente, o local mais adequado. E aí, então, a gente precisa primeiramente checar se há uma compatibilidade, né, do ambiente que está recebendo e dos equipamentos com as demandas desse paciente, nesse momento que ele está chegando ali. Fazer o acolhimento aos familiares e ao paciente também é extremamente importante, e aí a gente parte para as avaliações iniciais da equipe médica e enfermagem, que acho que constituem a equipe básica e que vai atender o idoso e que vai levantar todas as outras necessidades. Então, um instrumento que a gente dispõe, né, em geriatria é a avaliação geriátrica ampla, tá? Que constitui aí uma avaliação multidimensional do idoso, e com ela a gente consegue identificar riscos, vulnerabilidades e com isso traçar um plano de ação, um plano terapêutico aí o mais completo possível, justamente com o objetivo de ter melhor desfechos e promover qualidade de vida. Então, como um instrumento multidimensional, a gente avalia aí aspectos funcionais, aspectos físicos, cognitivos, emocionais e psicossociais. Aqui eu coloco, na verdade, algumas questões bastante importantes, considerando aí uma avaliação geriátrica ampla, né, considerando esse instrumento, que são relevantes no momento aí que você está recebendo esse paciente, né, pós alta hospitalar. E com esses dados em mãos, você vai montar realmente o plano terapêutico. O que eu quero chamar a atenção de tudo isso aí como um dos pontos chaves é em relação à prescrição médica nesse processo aí de transição de cuidados. E por que eu estou chamando a atenção especificamente a isso? Porque a gente tem dados de que erros terapêuticos e eventos adversos a medicações constituem os principais fatores de risco para uma readmissão hospitalar, que leva aí ao aumento de risco para o paciente. Então, é necessário, na verdade, se atentar à reconciliação medicamentosa em qualquer transição de cuidado. Então, avaliar quais medicações que naquele novo ambiente vão continuar, quais vão ser suspensas e qual que vão precisar ser introduzidas. Então, a ideia, geralmente, o que a gente tem aí como ideia é manter realmente o máximo possível a prescrição médica do hospital num primeiro momento, fazendo modificações mínimas e somente se realmente necessárias. E com o tempo você vai modificando conforme a sua observação clínica. Bom, com esse idoso já no meu ambiente, aí no ambiente de transferência, para onde ele foi, na verdade, a gente tem que então fazer um segundo planejamento, né?
que na verdade são em relação à demanda aí de visitas médicas e cuidados de enfermagem, rever as demandas em relação à equipe multiprofissional, se vão ser necessários e programar exames complementares, né, diagnósticos de controle, porque muitas vezes ele estava no hospital sob uma situação aguda e que precisa às vezes monitorar alguma questão específica. Novamente chamar essa família, fazer reuniões com a família para realmente que elas participem de todo esse processo, se sintam corresponsáveis e se sintam participantes realmente de tudo isso. E fazer um contato com o médico assistente, se houver no caso, daquele médico que acompanhava o paciente antes da hospitalização ou de repente que acompanhou ele durante a internação, também é importante porque a gente pode ter informações adicionais. E depois, logo assim que possível, aí que a gente tiver uma impressão desse paciente nesse novo ambiente, né, para onde ele foi transferido, é muito importante a gente fazer uma reunião multiprofissional, né, envolvendo aí todos os profissionais que estão participando daquele caso, para que a gente consiga ter uma visão mais ampla, integrada de como que está o processo de adaptação dele, né? Quais são as observações de diferentes pontos de vista da equipe médica, enfermagem, de todos os outros profissionais que são super importantes aí para aquele paciente. Das alterações clínicas que pode ter acontecido aí do momento que ele chegou, da admissão dele naquele momento até nos dias subsequentes, necessidades de alguma alteração medicamentosa e fazer aí um planejamento terapêutico a curto e também a longo prazo. E além da reunião multiprofissional, a gente também fazer uma reunião familiar. É claro que a gente sempre vem mantendo contato, é importante ir mantendo contato com a família, mas fazer uma reunião familiar um pouco mais formal, né? Para que a gente possa compartilhar informações, porque na verdade quando a família tem as informações necessárias, isso facilita muito a tomada de decisões e faz com que ela também consiga participar mais ativamente do plano de cuidados. Revisar sempre a situação do estado de saúde daquele idoso naquele momento, né? E tentar alinhar o olhar do médico e familiar, porque isso evita aí muitos problemas. E também discutir um pouquinho sobre diretivas avançadas. Obrigada, era isso que eu queria falar com vocês, eu fico à disposição. Bom, é um prazer, queria parabenizar a doutora Priscila pela apresentação e que nos criou exatamente aquilo que nós queremos falar, que são os ambientes, né? Nós vamos falar de residenciais para idosos. Por que falar de residenciais para idosos? A grande questão, e a gente teve a oportunidade de participar com vários colegas geriatras, gerontólogos nessas últimas décadas, da parte de educação em relação à parte de profissionais que trabalham com pessoas de idade, mas o foco sempre foi aquele foco assim, como tratar dentro do hospital, como tratar no pronto-socorro, como tratar numa enfermaria, como tratar numa UTI. Depois na formação, como é que a gente orienta, como é que a gente trata dentro do ambulatório, quando a gente trata no nosso consultório. E o que a gente percebe, e estamos atrasados em relação a isso, mas eu acho que exatamente é a fase onde nós temos esse boom de pessoas com idade avançada e mais avançada, a gente pensar exatamente como é que nós vamos melhorar o ambiente para receber esses idosos, seja do domicílio, seja o ambiente para receber os indivíduos que venham de dentro do hospital. Vamos fazer um pouquinho de histórico, né? Se nós voltarmos aí para a década de 80, o que nós víamos ali? Nós tínhamos esses pacientes que tinham suporte familiar maior, famílias maiores, um número menor de instituições, uma incidência pequena de idosos e esses idosos com um menor grau de dependência. E também com uma expectativa de vida mais baixa, como a gente vê. Então, esses idosos iam para a residência, iam para as chamadas casas de repouso e até com o preconceito que a gente tinha em falar em termos de asilos. E praticamente não se discutia a formação de profissionais para se trabalhar nesses locais. O que a gente vem pensando nos últimos tempos é que isso tem que mudar e vem mudando. O problema é que tudo em relação à terceira idade muda muito rápido. Então, se nós formos avaliar nos últimos 5, 10 anos, todo esse perfil mudou. Nós temos idosos, mais idosos, até a lei hoje que nós temos para idosos acima de 80 anos, com algumas vantagens, né, e algumas preferências em relação àqueles mais jovens.
Esses indivíduos com faixas etárias mais elevadas, também você tem um alto percentual deles com quadro demencial, saem do hospital para uma alta hospitalar com um comprometimento maior e, por vezes, com sequelas neurológicas, com questão de sondas, gastrostomias, que requer um cuidado técnico também bem diferente. E a gente fala, bom, então estamos resolvidos. Com tudo isso, agora a gente também tem um aumento no número de instituições, e aí vem os nomes, né? As casas de repouso, que mudaram para clínicas geriátricas, ou os nomes residenciais, cuidados paliativos muito necessários, clínicas de apoio hospitalar. Só que, na verdade, se isso não for bem cuidado, assim como não foi nas décadas anteriores, nós vamos ter aí sim uma grande desorganização. Potencializada, sem dúvida nenhuma, pelo número de idosos no Brasil, que a maior parte dos senhores sabe, mas realmente nós vamos chegar em 2060 com praticamente 60 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Se nós formos olhar hoje, a maior parte dos países do mundo, ou a menor parte deles, acaba tendo mais que 60 milhões de habitantes. E a gente está pegando isso justamente com o problema do idoso, sem resolver problemas materno-infantis. Então, do ponto de vista de saúde, a coisa realmente pode ter um colapso. E a expectativa de vida dessas pessoas, isso é muito importante a gente destacar. Porque nós abrimos lá a revista, nós abrimos o jornal, vem lá, a expectativa de vida do brasileiro subiu de 72 para 74 anos de vida. Só que essa expectativa é a expectativa de vida ao nascer. Se nós formos olhar, e aí é uma base de região sudeste, nós vamos ver que aos 60 anos a pessoa já tem o bônus de não ter morrido com outros problemas, como acidente, como quadros relativos à droga, coisas que acabam matando em faixas etárias mais baixas, ela tem mais 22 anos de vida. Aos 70 mais 17, aos 80 mais 11 e aos 90 mais 5 anos. É justamente nesses últimos anos de vida que a gente tem, onde você tem mais doença, mais patologias e a necessidade óbvia de um cuidado maior. Cuidado esse antes que era dado no hospital e era dado na residência. Então, vamos pensar um pouquinho como é que a gente pode melhorar esse tipo de atenção. Claro que países como os Estados Unidos já são mais evoluídos no que diz respeito a esses ambientes para receber os pacientes idosos. E o grande problema nosso e a vantagem deles é que eles viveram esse processo de envelhecimento em cerca de 80, 90 até 100 anos. Quer dizer, as pessoas de uma população jovem para uma população idosa demoraram todo esse tempo, dando tempo para existir uma adaptação, mesmo assim tendo grandes problemas. Nós estamos vivenciando o mesmo problema em não mais do que 30 anos. Consequentemente, nós temos que correr, não só para ter lugares estruturados, como terem profissionais treinados especificamente para necessidades desses indivíduos. Então, a hora que você tem um número de indivíduos que precisa de um local, seja uma internação pós-hospitalar em uma clínica de apoio, tendo uma internação num lugar para indivíduos dependentes ou com quadros demenciais, se você trocar, isso já foi feito até em alguns trabalhos, você trocar o staff de um lugar com outro, as pessoas não são capacitadas para cuidar disso de forma adequada. Então, hoje, se nós formos analisar, quem é que vai para instituições de longa permanência ou clínicas de apoio? São as pessoas que necessitam. 80% não vão por uma vontade própria. Quando nós olhamos para a Europa, olhamos para a Inglaterra, olhamos ali na França ou voltamos para os Estados Unidos, nós vamos ver que 50% das pessoas são pessoas independentes que vão por opção. Culturalmente, isso não é o que acontece. E, efetivamente, quando a pessoa é dependente, ela precisa de mais cuidado e tem uma menor condição de escolher o lugar para si própria. Então, está na hora de a gente começar a ensaiar, tá? Sabedores que nós vamos ter um mercado que, sem dúvida nenhuma, vai estar mais setorizado e tentar ajudar, aquilo foi discutido pela doutora Priscila, que assim, na saída desse indivíduo do hospital para algum lugar que necessite dar suporte a ele, que esse lugar tenha condição. Então, os próprios lugares que nós temos hoje nas nossas cidades, eles mesmos não sabem exatamente qual é o foco de atenção e aquilo que eles são melhores. Então nós temos, vamos dividir aqui em alguns grupos. O indivíduo vai para a residência ou home care, nós não vamos falar agora, o Dr. Campos vai falar na sequência um pouco da assistência domiciliar. Mas eles vão para residenciais independentes, como a gente vê um pouquinho menor ali, não é o que acontece no nosso meio ainda.
ou residenciais de indivíduos dependentes com quadro de AVC, sequelas outras que pode ter, pós-cirurgias, fraturas e tal, e é o grande contingente de recepção que nós temos desses indivíduos. Outros que são dependentes por questões relacionadas ao sistema nervoso central, como os quadros demenciais. O que acontece nesses últimos tempos é que esses indivíduos eles vêm efetivamente morando praticamente nos mesmos locais. Eles vêm morando em residenciais onde você tem indivíduos que são sãos, que têm a parte cognitiva totalmente preservada, ao mesmo tempo que você tem esses indivíduos com pessoas que têm um déficit muito grande da parte cognitiva, da parte cognitiva, e isso sempre se acomodando também em locais não apropriados do ponto de vista arquitetônico. Então você tem casas adaptadas, escadas, e a gente não tinha nem legislação para isso. Então está na hora da gente dar uma roupagem diferente, mas essa roupagem que a gente diz, essa visão, não é só arquitetônica, é de profissionais aptos para cuidar melhor daqueles dependentes, daqueles demenciados ou daqueles até mais complicados, que vêm preferencialmente dos hospitais que precisam de clínicas ou residenciais de apoio hospitalar, que seriam aqueles indivíduos pós-alta. Até interessante quando a gente fala no pós-alta, que nessa deshospitalização, antigamente você tinha e ainda tem o médico, né? E nós médicos somos complicados, nós vamos lá e damos alta. Quando você pega um idoso que na verdade tem necessidade de ter uma alta adequada, uma deshospitalização, que é um parceiro para ajudá-lo a ir para um lugar melhor e adequado, o que acontece? Você tem que pensar nisso, não no dia, 2 dias, como ainda se faz, mas às vezes 10, 15 dias antes desse indivíduo, para você pensar no lugar adequado e montar uma estrutura, seja familiar ou seja de uma instituição para recebê-lo. Então, é muito importante que a partir de agora, nós mesmos que trabalhamos com a parte de residenciais recebendo esses idosos, possamos, a partir daí, ver qual é a nossa vocação, aonde nós somos melhores, porque senão, invariavelmente, você pega um indivíduo que tem um grau de dependência maior, vai para um lugar que não tem uma estrutura boa, todo aquele esforço para deshospitalizar e ele vai voltar e com certeza, e não é incomum, até numa situação pior, de onde ele saiu de um quarto, às vezes volta para uma UTI e aí todo aquele esforço, o prejuízo é dele, o prejuízo é da família em termos de saúde, prejuízo é inclusive para a estrutura financeiro e pelo número de idosos que nós vamos ter, ninguém também vai conseguir pagar essa conta de saúde, o que vai complicar demais a estrutura para os outros idosos. Então, nós temos cenários, e esses cenários que têm que ser aperfeiçoados. Só do ponto de vista mais didático, a gente tem o hospital, com toda a questão da complexidade, com toda a questão do custo, mas qual que é o cenário futuro ideal? Você internar pessoas também com protocolos um pouco mais definidos para ele ter o menor tempo possível dentro de hospital, poder sair pós um AVC com um tempo menor de internação e ir para residenciais ou clínicas de apoio onde ele vai ter uma média permanência de reabilitação. Pode ser também, óbvio, na parte relacionada ao cuidado domiciliar do home care, mas aqui nós estamos detendo mais a questão de instituição. Locais esses que agora também começam a aumentar, principalmente nas capitais, e têm a condição de receber esse indivíduo sem uma estrutura de UTI, porque não é necessária, nem da parte de investigação e nem da parte cirúrgica, mas que tenha condições de enfermagem 24 horas, profissionais técnicos bem preparados para a parte respiratória, questão de equipe multiprofissional, que também acabam tendo um baixo custo, tá? Facilitando, de uma certa forma, também para a fonte pagadora, que esses indivíduos sejam melhor cuidados e não ficando naquele ambiente hospitalar que para ele já passaria a ser hostil. Então, este dimensionamento do que é agudos e o que são locais de média permanência são muito importantes, a gente tem que começar realmente a focar nisso. Esses indivíduos, existe uma inter-relação entre eles, por vezes, por questões sociais, ou por questões de complexidade familiar, ou por questões, às vezes, eles serem sozinhos, eles vão precisar de residenciais por uma maior permanência. E aí que entra aquela classificação que nós falamos. Os independentes, que você vai precisar de uma estrutura muito menor,
questão mais social e de lazer, os indivíduos dependentes que precisam de apoio, esse apoio entra na questão de enfermagem, também reabilitação, os pacientes demenciados, esses sim precisando de uma estrutura e suporte bem importante no que diz respeito à parte de comportamental, à parte de reabilitação, porque a gente sabe que esses quadros acabam evoluindo às vezes por mais de década. E aqui a gente tem um diferencial, quer dizer, quem acaba dando o suporte financeiro para isso acabam sendo mais os familiares e não, na verdade, os planos ou seguradoras. Então, também esta adequação, onde a gente tem, claro, um custo menor do que as anteriores, mas custos que acabam sendo também pesados, às vezes, para os familiares. Então, na parte de locação desses idosos, não é só a questão de hotelaria, não é a questão só do staff, mas também a questão do quanto o familiar suporta arcar com aquilo que ele tem que fazer em relação, já que essas internações acabam sendo, de certa forma, prolongadas e, por vezes, ele tendo mais necessidades medicamentosas e, às vezes, de reabilitação pela frente. Aí vem a pergunta, tá? Nós estamos preparados? Não, nós não estamos preparados. Mas nós estamos na hora, estamos num tempo correto para nos preparar? Sem dúvida nenhuma, né? Nós vemos que realmente a dedicação e muitos profissionais jovens da área de geriatria e gerontologia hoje trabalham nas instituições de longa, média permanência e com muita vontade de aprender. A ideia justamente do Helping Care nas próximas aulas é subsidiar as pessoas em várias áreas relacionadas à parte nutricional, relacionada à parte infecciosa, relacionada a características de reabilitação para poder melhor trabalhar e até o próprio profissional ver o que eu gosto de fazer, aonde eu me dou melhor para trabalhar. A saída do hospital, né? Complementando um pouquinho do que foi falado anteriormente pela doutora Priscila. Quer dizer, uma boa parte dos hospitais, eu não tenho dúvida que isso vai ser como infecção hospitalar, que você não tinha, né? Um quadro de especialistas na parte de infecção hospitalar, como hoje você não tem na maior parte um pessoal para deshospitalização. Mas vários hospitais começam a se estruturar com equipes que são possíveis de serem formadas para lidar com a questão da deshospitalização. Não, mas como é que eu vou criar uma equipe enorme para isso? Aí a gente tem que ir do ideal ao factível, quer dizer, hospitais com maior recurso, você vai ter um grupo maior de profissionais, como nós vamos exemplificar. E hospitais onde você tem menor recurso, se você tiver 2 desses profissionais, não necessariamente é o médico e a enfermagem, pode ser a enfermagem e o serviço social, o nutricionista, você consegue montar um plano não estou falando da alta, da prescrição da saída, mas um plano de deshospitalização mais adequado. A enfermagem na elaboração de plano de cuidados, sempre bem anterior à saída desse paciente. O médico na avaliação e acompanhamento, planejamento de segmento desse paciente. Assistente social ou mesmo psicólogo no relacionamento com as instituições, com os familiares. O papel importantíssimo da nutricionista em relação à mudança, porque a gente tem que entender que o idoso, quando sai do hospital hoje, ele tem a alta do hospital, mas ele não tem alta do problema dele. Ele só está transferindo o ambiente para continuar sendo cuidado. E você não pode fazer um degrau muito grande, porque se esse degrau for muito grande e ele não tiver a orientação necessária, invariavelmente ele acaba voltando e sendo reinternado. Além de uma assessoria, às vezes, necessária do ponto administrativo e financeiro. Então, é muito importante que os hospitais comecem a se estruturar, comecem a entender que a alta de um indivíduo idoso, seja para o domicílio, para um domicílio na alta só com familiares, seja para um domicílio assistido, sendo para uma dessas instituições, ele se inicia quando da internação e não quando ele estiver perto de estar saindo do hospital. Mas nós temos algumas barreiras à resolução. Eu costumo dizer que assim, todo mundo é muito bem intencionado, mas às vezes a articulação da coisa não funciona bem. E aí nós temos essas barreiras com alguns exemplos. O próprio médico, nós médicos, nós concordamos com a alta, achamos que temos que dar, mas assim, às vezes não efetiva no prontuário, tá? Porque está muito preocupado e acha que a estrutura que esse paciente vai ter fora não é adequada e ele ainda precisa de uma estrutura hospitalar.
A família porque tem uma insegurança em cuidar em casa, não tem estrutura de cuidar em casa. O paciente porque fica no meio de tudo isso absolutamente inseguro e recusa às vezes aceitar alta. E as questões de quem vai estar lidando com isso, a questão da operadora com algumas restrições. Então assim, todos seriam beneficiados por isso e às vezes a coisa ainda demora. Então a estruturação, a adequação, a criação de fóruns para discutir tem que fazer com que a gente tire esse indivíduo mais rápido dentro do hospital e com uma estrutura mais adequada. Saindo da residência, também não vai ser diferente. Nós temos que começar a pensar que a gente começa a ter um número de locais para colocar esse indivíduo que precisam ser pesquisados, porque vamos entender, quem lida com a deshospitalização e as estruturas dentro dos hospitais também não tem o tempo para conhecer tudo que você tem em termos de possibilidade fora do hospital, os tipos de residenciais, os tipos de clínicas de apoio. Então, começa-se a ter um movimento para a gente começar também a ter uma assessoria melhor para esses indivíduos, tá certo? Que saem do hospital, mas também aqueles que vêm da residência. Por vezes, uma família morando fora, o idoso que fica viúvo, um que adoece, você precisa institucionalizar. Então aqui a gente mostra alguns passos que podem e começam a ser feitos, onde você pode ter uma entrevista com a família para ver desde a necessidade, o local onde ela quer internar e a condição financeira, selecionar sugestões que você pode fazer para onde esse indivíduo pode ser levado, aí com um conhecimento técnico que você pode subsidiar essa família de uma escolha melhor, a ajuda na visita a essas unidades selecionadas e colaborar inclusive para a questão de transição. O que é colaborar para a transição? Tem idosos que vão sair das suas residências por algum motivo, vão por uma instituição e já vão ficar internados. Tem idosos que têm que fazer uma adaptação, então você pode ter um daycare, passar um dia, passar o fim de semana e ir fazendo a adaptação desse indivíduo ao local e também do staff e a necessidade que esses idosos acabam tendo. Então, este apoio à decisão, onde a gente acaba vendo a necessidade de você ter o indivíduo na residência, um suporte familiar e um suporte também à parte de deshospitalização, vai fazer com que você comece a criar estruturas de orientação para os familiares, para perfis adequados de cuidado e também estruturas para você organizar indivíduos com maior dependência e assim que essas clínicas de apoio que começam também a aumentar e com qualidade, você vê a necessidade e a vocação de encaminhamento, de novo, com a questão financeira, com a questão de staff e com a questão, inclusive, de localização. Essas tendências, e são interessantes, não são tendências só da questão de cuidado, até tendências arquitetônicas começam a mudar. Então, em alguns países, e aqui a gente também vê, os próprios espaços começam a ser melhor estudados. Então, um exemplo só, a título de curiosidade, espaços para indivíduos com quadro de Alzheimer. Quando você põe um indivíduo com quadro de Alzheimer em um ambiente onde ele tem vários andares, vários quartos, a mobilização dele acaba sendo muito difícil, o reconhecimento de onde ele tem que ficar ou ele tem que circular é muito difícil. Então existe a tendência hoje de você criar espaços mais limitados, onde esses indivíduos convivam numa quantidade de idosos menores e você consiga ter mais atividades sociais, fazer uma adaptação, e isso é muito importante, do residencial ao idoso e não do idoso à estrutura de um residencial. Então, estruturas, só como exemplo, onde você tem uma área comum, social, e aí os quartos em volta, o modelo que foram criadas as UTIs no início delas, onde você tem uma capacidade de vigilância e de convivência bem maior desses idosos. E é comprovado que isso melhora comportamento, diminui quadros de delírio e você tem, inclusive, melhoras do quadro de saúde nutricional desses indivíduos. Era isso que a gente tinha que colocar. A ideia é justamente levantar um monte de dúvidas, levantar os interesses e a gente vê os próximos passos. E agora nós passamos a palavra ao Dr. José Campos, que vai falar na assistência em domicílio. Gostaria, antes de qualquer coisa, agradecer o convite, parabenizar tanto a Nestlé quanto o Grupo Toniolo pela iniciativa, que já tem se mostrado um sucesso, a opção de uma plataforma digital de educação à distância. O tema que vai caber para a minha apresentação é de assistência em domicílio. O meu plano de apresentação é fazer uma pequena introdução
do tema, colocar alguns conceitos de nomenclatura, quais são os objetivos da assistência em domicílio no cuidado do paciente idoso, mostrar quais são as suas vantagens, mas principalmente quais são os desafios e dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Essa aqui tem sido mostrada uma ferramenta em ascensão, não só no nosso meio, mas em todo o mundo, mas que a gente com certeza tem bastante coisa a aprender. Se nós formos vermos de maneira no contexto histórico, desde que o homem, o ser humano, propôs atender o seu próximo, isso começou numa maneira atendimento domiciliar na residência do indivíduo, onde ele morava, onde ele estava, fosse em combate, fosse na cidade em que ele morava. E a questão com o desenvolvimento tecnológico, necessidade de concentração de recurso físico, material e mesmo dos profissionais, foi se mudando esse conceito e passou pelo o modelo hospitalar. E hoje, ninguém tem dúvida que o sistema de saúde é bastante crítico, em que ele tem um modelo talvez exageradamente hospitalocêntrico, que tem seus benefícios através de estrutura, como eu disse, tecnologia e recurso, com o avanço e desenvolvimento de UTIs, por exemplo, que é o extremo do cuidado intensivo, mas para o cuidado mais básico, ou depois dessa fase aguda, como já foi falado anteriormente, o hospital passa a não ser talvez tão benéfico, onde pode até ser potencialmente prejudicial para esse perfil de paciente. Além disso, nós tivemos algumas mudanças sociais com o passar do tempo, e com elas, em paralelo, mudança do sistema de saúde, e que fizeram com que esse modelo, talvez essencialmente, exageradamente hospitalocêntrico, mostre-se não mais sustentável. A principal mudança que a gente tem observado é a questão da transição demográfica, com, consequentemente, envelhecimento populacional. Com o envelhecimento populacional, uma mudança do perfil epidemiológico, o tipo de doença que acomete principalmente a população e que está relacionada com essa morbimortalidade. Os custos do sistema hospitalar têm crescido de maneira bastante exagerada nos últimos anos, últimas décadas, um fenômeno também mundial e no Brasil. E concorrendo com isso, a população tem procurado cada vez mais uma privacidade nesse atendimento, que foge um pouco do modelo institucional como um todo, e a individualização e humanização da assistência à saúde que é permitida com atendimento domiciliar, sem dúvida pode ser uma grande vantagem para esse modelo de atenção. Além disso, e baseado em todos esses benefícios que eu comentei e contextos sociais e históricos, tem sido um modelo em bastante ascensão nos nossos dias, o atendimento domiciliar, mas ainda não está completamente inserido. Ainda é uma ferramenta em aprimoramento e em crescimento. E uma das principais barreiras que a gente tem observado é que ainda a capacitação dos profissionais ela ainda está bastante deficitária. Se cada um de nós, hoje, profissionais da área de saúde, imaginarmos o que nós tivermos, seja na nossa formação técnica ou universitária, o que nós tivermos de formação em atendimento domiciliar, certamente vai compreender que a gente ainda está bastante deficitário nesse quesito. Falar alguns conceitos de atenção domiciliar, porque muitas vezes gera algumas interpretações errôneas. Diante disso, a Anvisa publicou em 2006 uma RDC com alguma nomenclatura bastante específica e que acabou sendo algo bastante difundido em quem pratica atendimento domiciliar, atenção domiciliar no Brasil. Então, a denominação atenção domiciliar ficou como um termo bastante genérico e que envolve todas as ações e promoção à saúde que vão compreender tanto a questão de prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, sendo que todas essas são desenvolvidas no domicílio. A assistência domiciliar já é um termo que vai compreender um conjunto de atividades que são de caráter ambulatorial, que podem ser atividades programadas, pontuais e ou continuadas, mas que, apesar do caráter ambulatorial, elas são desenvolvidas no domicílio. Enquanto nós temos uma denominação, uma nomenclatura desenvolvida pelo NEAD, o NEAD é um Núcleo Nacional de Empresas de Serviço de Atenção Domiciliar, que desenvolveu, então, uma terminologia também própria, quando a Anvisa ainda não tinha se pronunciado a respeito disso.
E ela define o atendimento domiciliar como um nome que é dado à visita ou procedimento realizado no domicílio do paciente por profissionais que são habilitados na área de saúde, que vão ser alternativas ao atendimento ambulatorial. Isso pode se tratar de um procedimento isolado ou periódico e ele é prestado a quem não necessite de hospitalização. Por quê? O indivíduo que necessitaria de algo semelhante a uma hospitalização, ele pode ou não ser candidato à internação domiciliar. Da mesma maneira, a Anvisa define a internação domiciliar com aquele conjunto de atividades que é prestado no domicílio e são caracterizadas por uma atenção em tempo integral ao paciente que tem um quadro clínico um pouco mais complexo ou que necessita de algum tipo de tecnologia especializada e que não permite que ele fique sem esse recurso. É uma opção, então, alternativa para a deshospitalização ou evitar-se uma internação. Ainda alguns conceitos que essa RDC da Anvisa colocou são os conceitos de serviço de atenção domiciliar, que é alguma instituição, seja ela pública ou privada, que vai ser responsável por gerenciar e operacionalizar a assistência ou a internação domiciliar desse paciente. Nesse serviço de atenção domiciliar, vai existir sempre, deve existir uma equipe multiprofissional, que vão ser profissionais que vão estar envolvidos nessa atenção, com função de prestar assistência clínica e terapêutica, tanto também não se esquecendo da questão psicossocial do paciente no seu domicílio. E a Anvisa também achou muito importante deixar bem claro a denominação da figura do cuidador, que até então ela não fazia parte do cuidado do paciente. Porque o cuidador ele pode ser um profissional contratado ou até mesmo uma pessoa com um vínculo familiar, um cônjuge, um filho, etc., e que deve ser uma pessoa que está simplesmente capacitada para o auxílio das necessidades da atividade cotidiana desse paciente. Às vezes só falando, pode ficar um pouco complexo e nada melhor do que uma imagem, uma representação esquemática para a gente ter uma compreensão melhor então dessa nomenclatura. Então a atenção domiciliar seria um conjunto, algo mais abrangente, que pode envolver o extremo de maior complexidade e maior demanda de cuidado, que seria a internação domiciliar, passando por algo mais simples, mais rápido e passageiro, que é a visita domiciliar, que pode ser continuada e programada ou pontual, como a gente comentou, seja para um procedimento, administração de uma medicação, um curativo ou uma terapia, seja ela fonoterapia, fisioterapia, por exemplo. Ainda mostrando uma apresentação esquemática, existe a figura, então, do serviço de atenção domiciliar, que vai estar representado pela equipe multiprofissional, o EMAD, que vai ter um vínculo direto com o paciente, mas também um vínculo com o cuidador e familiar. O grande erro seria se não tivesse esta seta que nós vemos aqui, comunicando entre a equipe multiprofissional e o cuidador. E o paciente ele vai estar sendo cuidado e sempre supervisionado e controlado através de um plano, tem que ter um planejamento. Quando a gente fala de deshospitalização de um paciente idoso, crônico, precisa ter um planejamento e é o PAD que a gente vai falar a seguir, que a Priscila até comentou anteriormente, a fundamental é esse planejamento pré-alta hospitalar. Então, os principais objetivos da atenção domiciliar são, sempre que possível, de realizar uma deshospitalização precoce, com segurança, a promoção do autocuidado, tanto do paciente como o cuidador e o familiar que pode estar envolvido nesse cuidado, o treinamento dessas pessoas, desses responsáveis, porque eles são corresponsáveis pelo seu cuidado, e uma adaptação e maior autonomia para o desenvolvimento das atividades de vida diária desse paciente, que pode ter perdido nesse processo de deshospitalização, ou mesmo quando ele ainda não foi hospitalizado, mas com a progressão da doença dele. A educação em saúde é algo que também consegue ter bastante ganhos nessa atenção domiciliar. Existe a questão de redução de custos, sem necessariamente nós perdermos qualidade. A gente sabe que investir em qualidade sempre vai ter redução de custos e a atenção domiciliar pode ser uma ferramenta importante de melhorar a qualidade, mesmo com recursos mais limitados. Com isso, a gente pode conseguir prevenir complicações, providenciar uma humanização do atendimento, desse cuidado, e retomar muitas vezes um vínculo familiar que muitas vezes observamos na prática diária, um vínculo familiar que ele é reconciliado, ele volta a acontecer, ele é aumentado quando o paciente entra de volta na sua rotina domiciliar e um familiar está envolvido nesse cuidado também.
ainda nessa avaliação domiciliar, o que é importante? O planejamento e a objetividade na hora de realizar, principalmente como ferramenta de deshospitalização. Diante disso, o NEAD, que eu citei anteriormente, ele criou uma tabela que é de simples e fácil preenchimento e que é dividida em 3 etapas. A gente vai apresentar aqui sequencialmente. A primeira etapa, o primeiro grupo, colocado como grupo 1 aqui nessa apresentação, vai falar a respeito da elegibilidade para o atendimento domiciliar. Então, seriam 3 questões básicas que a gente ia considerar para falar se o paciente não preencheu uma dessas questões, ele naturalmente não poderia ser incluso no atendimento domiciliar. Então, primeiro, ele tem cuidador em período integral? Se tem, ok, podemos pensar em considerar a progressão. Se não, já é uma condição sine qua non para ele não ser. A não ser em procedimentos pontuais ou quando o paciente é independente, evidentemente. O domicílio, ele tem algum risco, algo inerente que pode ser proibitivo? Ok. E se diz um impedimento para o paciente procurar um atendimento ambulatorial de uma rede credenciada ou do sistema público fora da casa dele? Se ele tem condição, então não é elegível ao atendimento domiciliar. E existe o extremo, como eu disse, de um paciente com uma complexidade maior, que é na internação domiciliar. Na internação domiciliar, a gente vai ter alguma escala que a gente vai pontuar, mas isso talvez seja melhor vocês verem, vocês que estão assistindo, conseguir ter acesso. Isso facilmente a gente consegue no site do próprio NEAD ou através, depois, vendo novamente a aula após assistir aqui ao vivo. A gente vai ter uma pontuação, se o paciente tem ventilação mecânica, se ele está recebendo medicação parenteral, se ele tem necessidade de aspiração de vias aéreas ou ele tem alimentação parenteral. De acordo com essa pontuação, ele pode ser sim ou não candidato à internação domiciliar de maneira direta. E além disso, alguns critérios que são critérios de apoio para o atendimento domiciliar. Tá? Esses critérios de apoio vão nos nortear e, como eu disse, vão pontuar e evitar que isso fique de uma maneira muito subjetiva. O principal intuito dessa tabela é evitar a subjetividade, seja do familiar, do paciente, do médico que está cuidando e até da operadora de saúde ou a instituição que está cuidando desse paciente. Ele tem que ter um critério bastante claro. Por que eu estou indicando atendimento domiciliar? Porque o paciente tem condições ou porque ele tem necessidade disso, para ter uma alta de maneira segura. Okay. E aí, baseado nessa pontuação, nesses 3 grupos que eu comentei com vocês, a gente vai ter uma classificação final do paciente e essa pontuação vai falar: o paciente é candidato a ter um regime de visitas domiciliares, ele é candidato a ter um regime de 12 horas de internação domiciliar, ele é candidato a ter um regime de 24 horas de internação domiciliar. Então, isso é algo bastante simples e autoexplicativo e é bastante interessante o surgimento desse tipo de ferramenta. Além disso, a ANAP, que é um órgão de gestão dos órgãos dos hospitais privados brasileiros, ela também criou uma ferramenta para garantir o pedido de deshospitalização com atendimento domiciliar de uma maneira objetiva. Então, existe uma ferramenta bastante fácil que preenche-se, se pontua o que o paciente tem de comorbidade, de dependência e coloca bem claro como que o médico deve preencher para providenciar a alta hospitalar e com atendimento domiciliar. A grande questão é que quando se fala em atendimento domiciliar, cria-se muitas expectativas. O paciente tem direito, ele não tem, o que ele vai receber, se ele tem condição já de ter alta. E o prestador de atendimento domiciliar, ele tem a missão de tentar compatibilizar essas expectativas para tentar mobilizar os recursos que vão ser disponíveis, se eles contemplam ou não essas necessidades e, como eu disse, as expectativas desses 3 clientes. Porque aqui tratam-se de 3 clientes. De um lado, o paciente e a família, a equipe médica assistente que está solicitando o atendimento domiciliar e a fonte pagadora ou não, seja o paciente atendido pelo SUS, através de instituições públicas ou na rede privada também. Muitas vezes o que vai se ter em mente, talvez o médico que está solicitando, ele está imaginando que o paciente vai receber o antibiótico para completar o atendimento dele. Pode ser ainda que tenha uma expectativa que ele vai ter em casa uma estrutura complexa, toda elaborada,
como se fosse de um hospital perto de uma UTI. Ou, às vezes, o familiar, o cuidador imagina, ou o próprio paciente, que ele simplesmente vai fazer todos os cuidados de vida diária dele, como oferecer alimento se o paciente tem condição de fazer isso de maneira independente. Então, nós conciliarmos essas três esferas, esses três clientes diferentes, vai ser algo que vai poder ter um desafio no atendimento domiciliar. Porque essa visão ela vai ser bastante diferente do que é o atendimento, do que ele consiste, quais são as reais possibilidades dele e também quais são as limitações que pode gerar bastante frustração nesse atendimento. Para nós evitarmos essas frustrações e conseguir oferecer um atendimento de qualidade, é fundamental a elaboração de um plano de atenção domiciliar. Então, deve sempre existir um planejamento e a equipe desse serviço de atendimento domiciliar ela deve elaborar um PAD. Isso é recomendação da Anvisa, naquela RDC que eu falei de 2006 para vocês. Então, o que esse plano de atenção deve contemplar? Essencialmente, uma prescrição de assistência clínico-terapêutica, requisitos de infraestrutura que vão ser necessários no domicílio, qual que vai ser a necessidade de recursos humanos, diferentes profissionais que vão estar frequentando a casa desse paciente, recursos de MAT/MED, materiais, medicamentos, equipamentos diferentes, uma retaguarda de serviço de saúde em caso de necessidade para esse paciente. Ele está no domicílio, mas pode necessitar de uma retaguarda, de um backup para ele. E qual que é o cronograma dessas atividades? Tem que ter uma programação, planejamento de datas de visita, data de término, de um eventual desmame desse atendimento e uma logística, que também é algo bastante complexo, que envolve desde resíduo hospitalar, de materiais, de pérfuro cortantes, então é algo que é bastante complexo. Esse plano de atenção domiciliar ainda, recomendações dessa RDC da Anvisa, tem que ter o tempo estimado de permanência do serviço com o paciente. Isso deve ser sempre avaliado, considerando-se em questão aí a questão da evolução clínica do paciente, se ele atingiu as metas dele, por exemplo, de superação de algum déficit que surgiu na internação, se ele conseguiu retomar algum grau de dependência que ele tinha, se os cuidados técnicos de alguns medicamentos ainda são necessários, alguns equipamentos que foram dispensados ainda são necessários, ou se eles necessitam permanecer até um tempo indeterminado. Então, precisa ter um planejamento, só que esse planejamento deve começar na ocasião do início e não deixar para depois que o atendimento já está acontecendo, para evitar depois distorções que, infelizmente, a gente acaba vendo bastante na prática diária. Relatórios são sempre necessários e recomendados que aconteçam nos moldes de um prontuário e o programa de atenção domiciliar ele deve ser sempre revisado e recapitulado de acordo com a evolução que ele vai acontecendo. É algo que é dinâmico, ele tem um planejamento inicial, mas ele deve ser sempre pensado como algo dinâmico. E esse registro ele deve acontecer e deve ser mantido nos moldes de um hospital. O serviço de atenção domiciliar ele deve manter esses registros como um prontuário do paciente. E o profissional que está cuidando desse paciente, ou os profissionais que estão cuidando desse paciente, é fundamental que eles estejam empenhados em ter uma comunicação efetiva, com uma ferramenta de envolver e corresponsabilizar o usuário, o cuidador e a família. Porque essas possibilidades de surgir problemas não são pequenas. E a elaboração do PAD é uma ferramenta de evitar que isso aconteça, permitir essa comunicação efetiva e sempre de maneira compartilhada, de maneira clara, respeitosa, procurando ter um bom vínculo com a família, com o paciente, porque, afinal de contas, a gente está dentro da residência do paciente. Mudou aquele modelo em que a gente está na nossa instituição, a instituição que a gente trabalha, ou dentro do nosso consultório, da nossa clínica. O nosso local de trabalho agora é dentro da casa do paciente. E isso precisa ser treinado, precisa ser sempre aprimorado pelo profissional que está cuidando do atendimento domiciliar. E todas essas combinações que a gente conversou, elas devem estar registradas no prontuário. Não deixar apenas isso como uma conversa, como algo que foi discutido nas entrelinhas. Ele precisa ser documentado por escrito, porque ele tem valor de um prontuário hospitalar, apesar de estar no domicílio. O serviço de atenção domiciliar é o equivalente de um hospital virtual. Essa comunicação efetiva, então, o que é fundamental avaliar? A pertinência da indicação do atendimento domiciliar, se o paciente, de fato, ele é elegível
e a viabilidade de a gente conseguir executar esse serviço naquela residência, com aquele paciente, com aquela família, com aquele contexto todo. Então é muito individualizado. E procurar esclarecer desde o começo e ao longo do tratamento os objetivos e particularidades desse atendimento. Essas atribuições de cada personagem, elas devem estar na execução e na evolução do PAD. Fica até um pouco repetitivo, mas mostrando que o PAD é a ferramenta não só de nortear e controlar o atendimento, mas até da própria segurança do serviço de atenção domiciliar. E lembrar da responsabilidade e do financiamento de cada ação e de cada recurso que a gente vai dispensar para esse cuidado. Vou falar um pouco do cenário, das dificuldades que nós temos hoje na questão da atenção domiciliar, principalmente relacionada com a questão da judicialização. Vou procurar ser bem rápido quanto a isso, mas isso sempre é motivo de bastante controvérsia. Por quê? Em 2016, a ANS fez um parecer técnico e que colocou de maneira bem clara que o atendimento de um paciente por uma operadora de saúde, por um plano de saúde, ele não inclui assistência domiciliar como parte de cobertura obrigatória, a salvo quando ela faz parte de uma cobertura contratual. Quando não está escrito no contrato, em tese, as operadoras de saúde não teriam essa obrigação de fornecer atendimento. A lei garantiria apenas o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia, urostomia, sondas vesicais e coletor de urina no caso de necessidade. Além disso, no quesito de medicações, não está contemplada a medicação domiciliar, com exceção de medicamentos antineoplásicos ou que tivesse relacionado com o efeito colateral dos antineoplásicos. E ainda mais restritivo, coloca que se algum procedimento não estaria no rol de cobertura, ele não deveria ser, ou não existiria essa obrigatoriedade do operador de saúde de ser oferecido. No entanto, as operadoras de saúde elas podem oferecer quando se através de uma iniciativa pessoal delas e mediante um acordo com o usuário, se ele julgar que é útil, benéfico, promove uma qualidade de atendimento melhor, ele pode oferecer e que evidentemente pode ser uma vantagem em termos de custo para a operadora. E evidente que a alternativa de internação hospitalar vai ser sempre vantajosa para a operadora. O atendimento domiciliar pode ser uma alternativa à internação hospitalar. O que é importante e ficou bem destacado nesse parecer da ANS é que a figura do médico é uma condição sine qua non, o pedido médico para dar o início ao processo de internação domiciliar. Apenas o médico assistente poderia ser o responsável por indicar ou contraindicar uma internação domiciliar. Caso a operadora concorde em oferecer esse tipo de serviço, ela poderia liberar ou não, de acordo com essa questão contratual. Mas apesar de toda essa questão que a gente está falando, com a legislação colocando-se bastante clara quanto a isso, existe alguma controvérsia em termos disso quando a gente fala a respeito do judiciário. Essa manchete aqui da Folha de São Paulo, ainda desse ano, a março, abril desse ano, que coloca o quanto que, ao longo desses últimos anos, esse gráfico mostra um crescimento de maneira exponencial do atendimento domiciliar aqui no estado de São Paulo, o número de liminares que tem acontecido. O que a gente percebe é que, apesar da lei ser clara, o que o judiciário tem interpretado, os juízes é que, em respeito ao Código de Defesa do Consumidor, eles consideram que a cláusula que diz que não é contratual seria um abuso. Então, existe uma súmula do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que coloca que, havendo expressa indicação médica, ou seja, existe um pedido médico para a utilização de serviços de home care, trata-se de um abuso, uma cláusula de exclusão praticada pela operadora de saúde. Então, diante disso, muitos pacientes têm conseguido, através de liminares, o atendimento domiciliar aqui no estado de São Paulo. O que tem surgido, o que surgiu no governo Dilma, agora há alguns anos atrás, são programas governamentais em âmbito federal, que muitos de vocês ou quase todos já ouviram falar, que é o Melhor em Casa. Então, através de uma parceria do governo federal com a Secretaria de Saúde Municipal e Estadual, o atendimento em âmbito domiciliar prestado pelo SUS. Tá? A gente, infelizmente, não vai ter muito tempo para discorrer muito mais sobre isso e eu também não tenho essa prática nesse atendimento domiciliar público, mas mostra o quanto o governo também está sensibilizado, o quanto a ferramenta atendimento domiciliar diminui custo e promove qualidade do atendimento. Então, se nós fôssemos passar, em súmula, a deshospitalização e a atenção domiciliar
Para ser um processo de deshospitalização segura, como a Priscila comentou anteriormente, ela tem que se iniciar com uma solicitação médica adequada, uma qualificada avaliação desse paciente, elaborar um plano de atenção domiciliar baseado em critérios que sejam exclusivamente técnicos e uma comunicação clara com o paciente e família antes, durante e na ocasião da alta da atenção domiciliar. O sucesso desse processo de deshospitalização e da permanência desse indivíduo no domicílio, ele vai depender muito da responsabilidade que deve ser assumida nesse comprometimento da participação dessa tríade, paciente e família, a equipe multiprofissional e da fonte pagadora. Se esse trio funcionar de maneira harmônica, a chance de ter sucesso nesse atendimento ela é bastante grande, mas isso é uma tarefa que temos observado que é bastante difícil. Era isso que eu gostaria de falar com vocês. A gente vai estar aberto agora para algumas perguntas. Obrigado. Obrigada, doutores. E também gostaria de agradecer às equipes que estão aqui presentes com a gente, equipe ProCare, Nutrir Terapia, Home Doctor de São Paulo e do Rio de Janeiro, Unimed de Ribeirão Preto e de Maringá, Nutrir Home Care Brasília, equipe Medere Brasília, Atenção Domiciliar Maceió, Centro de Apoio Geriátrico Londrina, equipe Bem Cuidar, NutriShop, equipe Fonolar, equipe Home Care Sene, Lar e Saúde, Baby Care, Vital Care da Bahia, Ideal Care, Home Care Sene, aos alunos da Unifesp e ao CEPROCAMP, Qualificação de Cuidadores de Idosos. Obrigada por estarem aqui com a gente. E aí agora, então, vamos seguir para as perguntas. E como uma primeira pergunta, a Cíntia Belli Tonicelli pergunta: o que vocês sugerem quando a família está resistente? Dr. Toniolo, diga pra gente. Provavelmente ela está querendo dizer em relação à questão da alta hospitalar, né? O primeiro aspecto, assim, quanto mais precoce e quanto melhor coberto tiver essa família de segurança em relação a uma abordagem dentro da internação, menor vai ser essa resistência. Mas efetivamente existe insegurança de levar a pessoa para casa, né? Então, um trabalho feito pelo psicólogo, pela enfermagem, na nutricionista, com o apoio principalmente do médico, e a gente tem que sensibilizar, né, os médicos, nós médicos às vezes até pela correria não nos envolvemos tanto em relação a isso, faz com que esse indivíduo saia de uma forma bem mais segura para sua casa. Ok, obrigada. Dr. José, o Venceslau da Bahia, de Salvador, pergunta: na sua visão, qual é o maior impacto positivo no atendimento domiciliar para o paciente? Olha, obrigado pela pergunta, Venceslau. Sem dúvida, o retorno do paciente para a casa dele, ele conseguir pensar que ele antecipou uma alta mais prolongada, conseguindo continuar esse cuidado dentro do domicílio, dentro do ambiente que ele está familiarizado, junto com as pessoas próximas a ele, esse cuidado dele vai ser muito melhor, mais humanizado, e ele vai estar mais envolvido nesse cuidado. A passividade que acontece dentro do ambiente hospitalar, ela acaba sendo inerente a esse cuidado. E se a gente consegue colocar o indivíduo em casa antes, ele consegue não só estar dentro do ambiente dele, mas também mais envolvido nesse cuidado. Isso eu acho que são os dois principais ganhos que ele pode ter. Ok, obrigada. Rejane de Fortaleza pergunta para a doutora Priscila: quais são as maiores deficiências que você percebe para esse pessoal que está trabalhando aí fora do hospital? Quais são, em termos de educação, as maiores deficiências em termos de educação que a gente poderia encontrar? Bom, eu acho que, na verdade, talvez a grande deficiência seja que a gente não tem uma formação técnica específica que nos ensine, na verdade, a fazer esse processo de transição. Então, a gente, na verdade, quando está recebendo um paciente, né, que está sendo transferido de um ambiente para o outro, e aqui a gente acabou focando a apresentação
na transição do hospital para casa, mas como o Dr. João falou também, tem a transferência do paciente que está em casa e vai para um residencial. Então, qualquer tipo de transferência, na verdade, ela demanda de uma série de cuidados e a transição do cuidado se encaixa nisso. E eu acho que a gente não tem uma formação técnica em todas as áreas aí que assistem esse paciente, a gente não tem uma formação técnica, né? E isso acaba dificultando que a gente tenha esse olhar diferenciado. A gente muitas vezes acaba encarando essa transferência de ambiente, essa mudança de ambiente, como simplesmente algo simples e tranquilo, e não que você tem que fazer toda uma readaptação, tem que ter todo um olhar, tem que ter todo esse contato com a família, né, para eliminar as inseguranças, medos e realmente promover aí um cuidado integrado para evitar aí qualquer tipo de erro terapêutico e desfechos favoráveis quando você não promove aí um ambiente adequado para o paciente. Ok, obrigada. Agora a pergunta é da Renata Costa Fortes, ela é de Guará, no DF, e ela pergunta para o Dr. José, na sua prática clínica, a AGA é utilizada? Sim, boa pergunta. A AGA, então a avaliação geriátrica ampla, ela pode ser uma ótima ferramenta, principalmente pelo quanto ela apresenta um caráter multidimensional, de avaliar não só a questão clínica do paciente, mas também aspectos emocionais, sociais, contexto de quem está envolvido nesse cuidado. Então, quando nós vamos imaginar que o paciente está mudando de ambiente de cuidado, do hospital para uma instituição, um residencial, do hospital para o domicílio, quando ele está nesse período de transição, a gente fazer a AGA, a fazer uma avaliação multidimensional, ela vai ser bastante produtiva, bastante útil, sem dúvida. Ok, obrigada. Agora o Paulo de São Paulo pergunta para o Dr. Toniolo, como saber se está na hora certa do meu parente ter alta hospitalar? Essa é aquela dúvida que realmente o familiar acaba tendo, principalmente se ele estiver perguntando em relação à alta para ele ir para casa. Mas a gente tem alguns parâmetros bem importantes para ver. Se for avaliar que o ambiente hospitalar às vezes passa a ficar mais hostil àquele idoso, com riscos como queda, infecção, né? Piora de quadros pulmonares, a questão desse indivíduo, na verdade, está num ambiente que já não é para ele necessário do ponto de vista terapêutico, ele precisa mais de reabilitação do que de tratamento, são critérios que fazem com que você faça, não, está na hora de eu pensar que esse indivíduo idoso pode ter alta. E a questão de você deixar realmente a questão da transição, dos cuidados, que é isso mais importante, de não fazer aquilo que nós comentamos, que é aquele degrau muito grande. Quer dizer, você tem tudo dentro do hospital e não vai ter nada de recursos para fazer em casa. Quer dizer, quanto mais você vê o familiar entender que aquilo pode diminuir, ele tem mais segurança e também vai estar ciente que está na hora de esse paciente ser beneficiado com cuidado em casa. Perfeito, doutor Toniolo, obrigada. Agora a pergunta vai para a doutora Priscila, é da Rosângela de Gino Bento, também de Salvador. Salvador participando aí em massa, obrigada Salvador. E ela pergunta, doutora, qual é a preocupação dos geriatras com as propostas para os pacientes do SUS? Bom, eu acho que, na verdade, os geriatras têm que se preocupar bastante, porque se a gente for pensar, a grande maioria dos pacientes estão no SUS, né? É uma minoria aí que está no sistema privado. Eu acho que o SUS ainda tem que avançar bastante aí nessa área de geriatria. A gente tem, na verdade, alguns avanços nessa área, como aqui em São Paulo a gente tem alguns centros de referência, né, aos idosos, em que são locais em que realmente você tem um atendimento diferenciado, especialistas na área. Atualmente tem esse programa que o Dr. José Campos comentou aí, né, de tentar focar nessa atenção domiciliar, que eu acho que o grande beneficiado é realmente o paciente idoso. Mas eu acho que ainda falta bastante, porque a gente sabe que todos esses programas, toda essa assistência que o SUS oferece, na verdade, ainda não é suficiente para contemplar toda a população aí de idosos que estão dentro do SUS, né?
Então eu acho que nós como geriatras a gente tem que realmente se mobilizar e pressionar aí as autoridades e estar sempre com esse olhar de que a gente precisa ampliar realmente nosso escopo no SUS, não só focar em sistema privado, porque realmente é a minoria dos pacientes que vai ter acesso a esse sistema. Ok, doutora, obrigada. A Ana de Maceió pergunta para o doutor José: como saber se o cuidado está sendo oferecido de forma eficiente? Essa questão, ela não necessariamente a gente vai pensar se o paciente está tendo não só uma melhora, ele está tendo sinais claros de que ele está tendo uma melhora clínica, uma melhora global, mas principalmente eu até reforcei isso na aula, a importância disso. Como que esses profissionais eles se comunicam, como que eles se relacionam entre si, entre os outros profissionais da equipe e principalmente com o paciente e com o familiar que está envolvido nesse cuidado. A gente ter essa comunicação, essa interação muito grande é algo que é fundamental. E se a gente percebe que tecnicamente esses profissionais eles são capacitados, eles parecem ter um conhecimento muito grande, mas se essa comunicação ela não está adequada, isso é um parâmetro de que o cuidado talvez está deixando um pouco a desejar. Então precisa conciliar a questão técnica com a questão tato, feeling, de como manejar esse paciente num contexto um pouco diferente do hospital. Né? Ok, obrigada. Doutor Toniolo, uma pergunta para o doutor. O João de Brasília, ele pergunta se existe algum protocolo ou alguma forma de atendimento para o paciente que está hospitalizado e essa interface entre o hospital e a empresa que vai fazer o cuidado extra-hospitalar. Bárbara, essa pergunta. Quando a gente está falando que nós estamos atrasados ainda em relação às questões, né, da deshospitalização e o formato de deshospitalização, esse é um dos pontos que eles ainda realmente estão fazendo com que esse processo do indivíduo ficar mais tempo no hospital esteja atrapalhando aí até a própria saúde dele. Então, sim, estão começando a ser criados protocolos mais bem definidos, principalmente com aquelas questões que fazem que o indivíduo saia e com um quadro de bastante sequela. Então, questões relacionadas a AVC, questões relacionadas a tratamento de infecção, mas ainda eles estão incipientes. Em alguns centros um pouco mais sofisticados você vê isso, mas em alguns hospitais, em alguns centros menores você ainda não consegue ter a ideia, e isso faz parte, né? E a gente vai ver isso mais para frente no programa do Helping Care, é de subsidiar realmente os hospitais e os profissionais. E vamos entender uma coisa, quando nós falamos dos profissionais, a gente não pode ficar pensando no geriatra. O número de geriatras que nós temos no Brasil é pequeno e não vai crescer de forma nenhuma em relação à população que a gente tem de idosos. Então a ideia é subsidiar pessoas e profissionais, médicos e da parte de reabilitação, em geriatria e gerontologia, subsidiá-lo com protocolos que facilite a atuação, não necessariamente ele sendo um especialista. Obrigada, doutor. Essa pergunta vai para a doutora Priscila e é da sua xará, a Priscila Breyer, de Sorocaba, e ela te pergunta: qual a visão dos doutores sobre os cuidadores? Como prepará-los para essa nova realidade, que é o cuidar? Bom, eu acho que para o geriatra, na verdade, o cuidador ele tem que ser o nosso parceiro. Acho que essa é a ideia de parceria. Porque o médico, o geriatra, ele não está lá nem 1% do tempo, né, dos cuidados, na verdade, com aquele idoso. E o cuidador é o que está ali o tempo todo, então é o que vai ser, o que a gente costuma dizer que vão ser nossos olhos, né? Então vão nos passar o que na verdade está acontecendo, quais são as demandas, quais são as dificuldades, e também são eles que vão conseguir, na verdade, executar e realmente aplicar o cuidado que a gente, como médico, e também os outros profissionais da equipe aí, vão orientá-los, porque são eles que realmente estão ali na assistência direta. Então, eu acredito, na verdade, que os cuidadores, eles também, é importante, na verdade, manter para esses cuidadores esses programas de educação continuada. Eu acho que a abrangência desses programas, inclusive, né, aqui da plataforma do Avante, do Helping Care, deva atingir eles também, porque eles têm que ter essa formação para ser justamente nossos parceiros nesse cuidado aí ao idoso. Ok, pessoal,
Deixa eu aproveitar aqui para agradecer mais algumas equipes que estão com a gente, a equipe da Home Medical, do Hospital Dom Helder, do Hospital Santo Antônio de Blumenau, obrigada, SAD do Sul de Campinas, o SAD de Minas, Programa Melhor em Casa na Bahia, equipe Sul América, equipe Programa Melhor em Casa em Pelotas e a equipe Prime de Brasília. Obrigada, pessoal. Agora nós vamos para a nossa última pergunta e finalizamos o dia de hoje. Então, assim, essa pergunta vai para o Dr. Toniolo e é o seguinte, doutor: como avaliar as necessidades do cuidado antes da alta, já que a gente fala tanto de preparar essa alta, né? Como que nós vamos avaliar isso? Bom, a primeira é uma detecção daquele paciente, falando especificamente do idoso, se vai ser aquele paciente de uma internação curta ou esse paciente vai ter uma internação prolongada. Se é um paciente que vai sair com o mesmo grau de dependência, autonomia que ele tinha antes, ou se ele vai sair com um grau menor em relação a isso. Qual a necessidade? E aí é o que eu falo, você não precisa ter seu médico para fazer isso, a enfermeira para fazer isso, qualquer um dos profissionais que podem estar lidando com esse idoso. Quer dizer, quais são as principais necessidades que vão fazer com que esse indivíduo saia do hospital e vá para casa numa continuidade de cuidado? A identificação, o diagnóstico. Quando a gente está falando de diagnóstico, não é o diagnóstico de doença, é o diagnóstico de funcionalidade, é o diagnóstico de necessidade. A partir da hora que nós estivermos atentos a fazer esse tipo de coisa, essa transição, sem dúvida nenhuma, ela vai ser muito mais tranquila. Obrigada, doutor. Então, em nome de Nestlé Health Science, eu gostaria de agradecer a participação de todos, dos doutores, dos que acompanharam aqui o Avante ao vivo. E o Avante Helping Care, ele é uma iniciativa da Nestlé com o Grupo Toniolo e que tem um apoio científico da SBGG São Paulo. Então, não percam, porque o conteúdo está sendo feito só por esses profissionais e em breve nos veremos de novo. Obrigada, até logo!